Olá, minha rapaziada, sejam bem-vindos ao Quintal Tricolor e vamos falar de Fluminense, hein? Hoje, domingo, dia 15, são quase 15 dias sem Fluminense, hoje a gente volta a campo jogando contra o Juventude fora de casa, então a gente tem que trocar esse ideia, a gente tem que falar muito do nosso Tricolor, tá? E a rodada, a 26ª rodada, já nos ajudou bastante. Só falta o Fluminense fazer a sua parte. A gente vai contar tudo pra vocês, tá? A gente pode, inclusive, nessa rodada, parar na 12ª colocação do Campeonato Brasileiro. Até outro dia a gente não podia nem sair da lanterna, lembra disso? E hoje a gente pode estar almejando uma 12ª colocação de Brasileirão. Então fica com a gente, que eu vou falar tudo sobre essa partida e já peço para você que está aí do outro lado, deixa a inscrição aí com a gente, se inscreve aqui no Quintal Tricolor, deixa o seu curtir também, compartilhe o nosso conteúdo, não esquece de ativar o sino com todas as notificações. Saiu notícia, saiu novidade no Quintal Tricolor, chega para você em primeira mão, meu compadre. Então já ativa as notificações também e vamos falar de Fluminense. Tu quer saber onde vai ser transmitida a partida? Você quer saber qual a provável escalação de ambas as equipes e tudo que pode acontecer dentro de campo baseado nisso, correto? Então fica aqui com a gente que você vai ficar sabendo de tudo sobre esse jogo que acontece às 4 horas da tarde. Vamos lá pro Globo Esporte, Juventude Fluminense, onde assistir ao vivo, horário e escalações. Veja também desfalques, arbitragem e outras informações do jogo pela 26ª rodada do Brasileirão. TV Globo e Premier transmitem, então, quer assistir o jogo? TV Globo, na TV aberta. Não gosta da narração do pessoal da TV aberta? TV fechada, tá lá no Premier e vamos que vamos. Juventude e Fluminense se enfrentam às 16 horas deste domingo no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Aqui tem uma prévia e tudo mais. O Juventude busca virar a chave após a eliminação nas quartas da Copa do Brasil para o Corinthians. E agora eles só têm o Campeonato Brasileiro até o final da temporada. E assim, eles lutam pela mesma coisa que o Fluminense nesse momento. Se afastar cada vez mais da zona de rebaixamento. Então, a gente sabe que não vai ser um jogo tão simples, não vai ser um jogo tão fácil. Mas já eu conto qual é a minha expectativa para essa partida. No entanto, vem em sequência de 3 jogos sem vitória e precisa reagir e sair 3 jogos sem vitória pro Juventude. E logo hoje eles vão enfrentar o Fluminense. Coitados, acredito eu, que vão chegar à 4ª partida seguida sem vitória. No último confronto ficou no 0-0 contra o Cuiabá na Arena Pantanal. O Papo ocupa a 13ª posição com 29 pontos. Ou seja, vencendo o Fluminense passa o Juventude na tabela de classificação. Isso aí a gente não precisa ter dúvida. Já o Fluminense ocupa a 16ª colocação com 27 pontos. Anti-lanterna do Campeonato Brasileiro. E estando no Z4 por 15 rodadas, é muito tempo na zona de rebaixamento, graças a Deus o jogo virou. O Tricolor respira o alívio de conseguir ter saído das últimas colocações, mas a situação ainda demanda atenção. Para se afastar de vez do perigo, o Tricolor vê a partida contra o Juventude com muita importância. E é isso, tá? Não só contra o Juventude, todos os jogos daqui pra frente são de fundamental importância pro nosso Fluminense, tá? Transmissão, já falei, vamos de provável escalação do Juventude, do técnico Jair Ventura. Gabriel no gol, na direita João Lucas, Danilo Boza e Zé Marcos na zaga, Alan Ruschel pelo lado esquerdo da defesa. Ronaldo, Jadson e Nenê no meio de campo. No ataque, Lucas Barbosa, Eric e Carilho. Esse é o time do Juventude. O que me chama a atenção nesse time? Nenê, com mais de 40 anos, joga muito futebol, o físico já não aguenta tanto, mas tecnicamente é muito bom, o Fluminense tem que tomar cuidado. Nenê, que é nosso velho conhecido, passou por Laranjeiras e nos deu muitas alegrias. Tá, agora vamos de Fluminense, falar do técnico Mano Menezes, o que ele preparou pra gente pro jogo de hoje, uma escalação completa, sem sustos. No gol, Fábio, na direita Samuel Xavier, na zaga Thiago Silva e Thiago Santos, na esquerda Marcelo. Meio de campo, Bernal, Martinelli e Ganso. Martinelli retornando ao time do Fluminense. No ataque, Arias por um lado, Serna do outro e Cauã Elias como referência. Vale lembrar que o Fluminense tem o retorno para essa partida de Germancano, que tinha ficado fora por mais de 50 dias. Que saudade de ver o nosso argentino dentro de campo e já a gente fala um pouquinho mais sobre ele. A arbitragem, Flávio Rodrigues de Souza, de São Paulo. Essa vai ser a arbitragem do jogo de hoje contra o Juventude. Então a gente falou um pouquinho da escalação de cada time e agora a gente vai trazer um panorama do que está acontecendo no Campeonato Brasileiro até esse momento. 26ª rodada, tivemos Atlético Goianiense e Juventude. 0 para o Goianiense, 2 para o Vitória. Atlético Goianiense Vitória, desculpa, Juventude joga com a gente, pô.
Vitória venceu e, assim, somou ponto importante, tá? Nessa briga contra o rebaixamento. Atlético Paranaense e Fortaleza ficaram no 1-1 e o Botafogo ganhou do Corinthians, vitória do Botafogo, que nos ajuda muito. Vencendo o Fluminense, se afasta da zona de rebaixamento com 5 pontos, tá? Então, tivemos essa vitória do Botafogo ontem, que foi muito benéfica pro Fluminense. Olhando a tabela de Campeonato Brasileiro, vamos falar sobre projeção. Fluminense vencendo, a gente consegue passar o Atlético Paranaense. Missão difícil porque o saldo de gols do Fluminense é de -6. Então, a gente tem que imaginar uma vitória de pelo menos 5 gols do Fluminense para a gente poder tirar essa diferença toda. Então, vamos imaginar que o Fluminense passe pelo menos do Juventude nessa rodada. Não dá para chegar à frente do Bragantino nessa rodada ainda, porque o confronto do Bragantino é contra o Grêmio. Se der um empate aqui, o Bragantino chega aos 31 pontos. E se o Grêmio vencer, chega aos mesmos 30 que o Fluminense. Porém, a vantagem do saldo pro Grêmio é o que diferencia os dois na tabela de classificação. Bragantino, 11º com 30, Atlético Paranaense com 30, 12º, Juventude, 13º com 29, Criciúma, 14º com 28, Grêmio e Fluminense, 15º e 16º, 27 pontos para ambos. Vitória é o primeiro time na zona de rebaixamento com 25, seguido do Corinthians, que também tem 25, Cuiabá tem 22 e o Atlético Goianiense fecha a zona de rebaixamento com 18 pontos. Dos jogos que nós temos no final de semana, o que nós precisamos acompanhar, o que é bom para o Fluminense? Palmeiras e Criciúma, vitória do Palmeiras é muito bom pra gente. Bragantino e Grêmio, um empate seria ótimo, claro. O Fluminense tem que fazer a sua parte e vencer. Temos também Flamengo jogando contra o Vasco aqui no Rio de Janeiro e fechando a rodada, a gente vai ter Internacional contra o Criciúma, Internacional contra o Cuiabá. Jogo importante também, porque o Cuiabá está ali na zona da degola com 22 pontos. O Internacional tem jogo a menos e já tem 35, então a briga do Internacional é por outra coisa nesse momento, tá, minha rapaziada? Então, falamos bastante já sobre tudo que envolve essa partida na teoria. E agora eu vou trazer para vocês as minhas considerações finais sobre o que eu espero. Juventude saiu da Copa do Brasil e agora eles focam só no Campeonato Brasileiro. E eles vão querer dar uma resposta para sua torcida. São 4 jogos sem vencer e agora são 3 jogos sem vencer e essa eliminação para o Corinthians. Na minha opinião, eles vão para o 4º jogo sem vitória, porque o Fluminense vence hoje jogando fora de casa, quebrar esse tabu. São 19 anos sem ganhar do Juventude lá fora. Então o Fluminense hoje joga e vence. Palpite para o jogo de hoje, 3-0. 2 no primeiro tempo, Germancano entra no segundo, guardo dele para a gente chegar na próxima quarta-feira contra o Atlético Mineiro, só pensando em Atlético Mineiro e nada mais. Uma vitória hoje afasta a gente mais um pouquinho dessa zona da degola e, sendo bem sincero, não imagino mais o Fluminense brigando contra o rebaixamento. Daqui pra frente é só coisa boa, só alegria. Eu quero saber de você do outro lado, qual a sua expectativa pro jogo de hoje? Deixa aquele comentário que é muito importante. Então não esquece de se inscrever, curtir e comentar o nosso conteúdo. Se inscrever no Quintal Tricolor é muito importante, rapaziada, pra gente continuar crescendo na plataforma. Ativa o sino com todas as notificações, tal notícia vai chegar para você em primeira mão. Segue a gente também nas outras redes sociais, @Quintal Tricolor, no Instagram e no TikTok. E antes do jogo e depois do jogo, estaremos aqui no YouTube de novo, tá? Fazendo uma live, falando muito do que a gente espera antes do jogo e de como foi a partida após ele encerrar. Saudações tricolores e o céu é o limite para o Fluminense.